Saudações! Nesta comunicação eu vou falar sobre o poema Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. O objetivo principal é falar sobre os campos semânticos presentes no poema, mas eu também vou comentar outras coisas. Poeta modernista, Manuel Bandeira. Nós não vamos comentar dados biográficos mais relevantes sobre ele. O importante para a compreensão desse poema é falar sobre a afiliação ao simbolismo e também ao fato de que ele prezava muito pela melodia do verso. Ele tinha uma leitura muito forte da poesia e a vinculação da poesia com a música. Inclusive tem poemas de Manuel Bandeira que falam diretamente sobre a ligação com algumas canções, como Debussy, por exemplo. São poemas chamados de equifrásticos. Este, então, é o poema Canção do Vento e da Minha Vida, Manuel Bandeira. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, a gente vai perceber aqui algumas coisas em relação ao campo semântico desse poema. Primeiro, dá para perceber que o poema é organizado em 4 estrofes e que os versos 4, 5 e 6 de cada estrofe estão dispostos um pouquinho mais para frente, porque os versos 4 e 5 de todas essas estrofes, este verso aqui, ele se repete como se fosse um refrão, ou sendo um refrão interno. Ao contrário do que costuma acontecer com os refrões, esse refrão ele vai ter uma questão musical peculiar. Cada uma dessas estrofes tem uma organização sonora diferente. Em vez de falar da métrica, eu não vou fazer a metrificação do poema, eu vou falar de organização sonora, principalmente levando em consideração o pé de verso anfíbraco, que é o que mais aparece nesse poema, é um dos mais comuns em língua portuguesa, mas é o que está aqui. O que é um pé de verso? A diferença do ritmo da poesia para o ritmo da prosa é que o ritmo da poesia é marcado por uma quantidade pequena de sílabas, 2, 3, 4 sílabas, no máximo 5. Enquanto que o ritmo da prosa é marcado por uma quantidade indefinida de sílabas pronunciadas numa só vez. Como é que eu percebo o pé de verso ou essa distinção entre a poesia e a prosa, ou o ritmo da poesia e o ritmo da prosa? Eu percebo isso quando eu vou fazer como se eu fosse fazer um ditado para alguém. Então, eu não posso fazer cortes aleatórios na hora que eu for ditar algo para alguém. Por exemplo, se eu fosse ditar para alguém este poema, eu iria ditar verso por verso. O vento varria as folhas. Mas, se eu estiver com crianças menores, eu posso precisar agrupar em menor quantidade
de palavras. Portanto, eu diria: o vento varria as folhas, para que as crianças tenham tempo de anotar. Mas eu não poderia jamais ditar: o vento varria as folhas. Então você vê que existe uma questão sonora e semântica e também sintática na hora de você fazer um ditado. O verso 4. E a minha vida ficava. Difícil fazer qualquer pausa por aqui, mas eu poderia. E a minha vida ficava. Mas eu não poderia dizer e a minha vida ficava. Você percebe então que o verso 4 ele tem um ritmo mais aproximado a um ritmo de prosa. E isso tem tudo a ver com esse poema do Manuel Bandeira. Então vamos lá. O pé de verso aqui utilizado é um pé de verso com 3 sílabas. E eu vou falar disso relacionado à métrica grega, não seguindo aquelas regras de metrificação que a gente vai ver, por exemplo, em Norma Gundstein, versos, sons e ritmos. Porque lá eu iria fazer uma metrificação em que eu não considero a sílaba ato na final, enquanto que ao associar a métrica portuguesa com a métrica latina, eu preciso considerar todos os versos. Então eu tenho: o vento varria as folhas. Eu tenho átona, tônica, átona. A metrificação latina é pela qualidade do verso. Breve, longa, breve, longa, longa, breve. Enquanto que a nossa forma de declamar é pela intensidade das sílabas. Então a gente faz átona, tônica, átona. O que acontece é que na hora que nós vamos fazer uma aproximação entre os dois sistemas, a gente vai considerar a átona como breve e a tônica como longa. Então eu tenho aqui o vento, átona, tônica, átona, varria, átona, tônica, átona, as folhas, átona, tônica, átona. Eu organizei aqui o símbolo, né? Esse aqui. Átona, tônica, átona, átona, tônica, átona, átona, tônica, átona. Então você percebe que nesse poema de Manuel Bandeira, a unidade sonora que eu tenho demarcada desde o primeiro verso é o anfíbraco, o trímetro anfíbraco, ou seja, 3 pés de versos com átona, tônica, átona, do início ao fim. Mesmo que eu não utilize isto aqui, eu posso perceber essa unidade apenas na minha leitura. Então, quando eu leio os 3 primeiros versos, eu percebo que eu tenho uma composição sonora idêntica, reforçada por outros elementos. Por exemplo, o paralelismo. O vento varria as folhas. Sujeito, verbo e objeto direto, que vai aparecer nesses 3 primeiros versos. Outra coisa que reforça essa unidade sonora são os fonemas empregados aqui. No caso, o que eu tenho aqui forte nesses 3 versos é exatamente a utilização do Fê. Onde está aqui? Fê. V. Fê. Não, é o contrário. V, Fê. V, V, Fê. Veja que até a posição desses sons é a mesma, é em paralelo. Então eu tenho V, V, Fê, V, V, Fê, V, V, Fê, que é uma fricativa lábio-dental. Então aqui eu percebo que isso aqui cria uma unidade sonora. Essa unidade sonora ela vai ser importante para eu pensar o poema como um todo, porque ele não é um poema
metrificado, ele não é um poema dentro dos moldes estabelecidos especificamente, não é um soneto, não é um epitalame, uma balada, não é um haikai, ele é um poema que não segue nenhum sistema métrico. Mas o poeta, nesses 3 primeiros versos, digamos, bate o diapasão, ou estabelece uma métrica, estabelece uma unidade sonora para ser utilizada. E essa unidade sonora, ela vai ser quebrada aqui nesse 4º verso. Então, se antes eu tenho, átona, tônica, átona, tônica, átona, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, eu tenho tan 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 no 4º verso. Então, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia. E eu retorno no 6º verso com um ritmo igual ao do início. De frutos, de flores, de folhas. Observe que nessa estrofe também tem um recurso que era muito comum à poesia barroca, que é a utilização de uma disseminação e de uma colheita. Então você vai ver que aqui eu tenho, nesses versos iniciais, eu tenho aqui, onde está? Folhas, que é citada aqui e que vai ser utilizada de novo aqui embaixo, olha. Frutos, que depois ele retoma aqui, e flores, que ele retoma aqui, né? Então eu tenho isso que é próprio da uma estrutura de construção de frase. Então você vai ver que existe essa organização para esse poema. E de novo, né, além de repetir as palavras, ele vai repetir também os sons, né? Frutos, flores, folhas. Ah, professor, mas ele colocou em uma ordem diferente, uma ordem embaralhada. Não tem problema, o importante é que elas aparecem aí. E mais importante de tudo é que o 6º verso é uma retomada da organização sonora que está presente nos versos 1, 2 e 3. Que é o quê? Lá vai eu pegar aqui de volta, né? Para mostrar para vocês aqui o anfíbraco, né? Olha só. Átona, tônica, átona. Átona, tônica, átona. Átona, tônica, átona. Então, essa primeira estrofe, ela é o modelo de organização sonora, né? Uma peça musical que vai ser utilizada como base para a construção do poema daí para frente. Principalmente os versos 1, 2 e 3. Eu não falei de campo semântico ainda, né? Então vamos lá. Qual é o campo semântico aqui? Bom, você vai perceber que cada uma dessas estrofes vai trabalhar com um conjunto de palavras ligadas a um campo semântico diferente. Então, primeiro eu vou comentar nessa primeira estrofe como é que isso aparece. Muito simples, né? Folhas, frutos e flores, que são partes de uma árvore. Simples. O vento levava todas essas coisas. Bom, na segunda estrofe, eu tenho de novo que pensar nessa organização do anfíbraco, né? Do átona, tônica, átona. Então eu tenho o vento varria as luzes. O vento varria as músicas. Desobedeci um pouquinho porque eu tenho 2 átonas no final. O vento varria os aromas. Também desobedece um pouquinho, mas ainda está quase dentro do anfíbraco. O trímetro anfíbrico está perfeito no primeiro verso. Nos dois, a gente já tem um pequeno deslocamento em relação ao terceiro pé de verso. Portanto, a organização sonora apresentada, proposta na primeira estrofe, desorganiza um pouquinho na segunda. Versos 4 e 5 dessa estrofe repete o que é um modelo de refrão, e eu tenho de novo aquilo que eu falei que é uma espécie de disseminação e recolha, que é o que? As ideias e palavras que estão no final do verso, luzes, músicas e aromas, vão aparecer de novo no
o último verso, no sexto verso. Bom, só para explicar, né, gente? Isso aqui, ó, esse colchete aberto, é apenas para indicar que o verso não coube aqui em cima. Então, eu ajusto as palavras que não couberam, né, na mesma linha do verso, eu ajusto à direita e coloco um colchete abrindo, indicando que essa palavra pertence ao verso de cima, tá ok? Parêntese importante. Professor, mas ele não repetiu luzes, músicas e aromas. Ele repetiu aromas, estrelas e cânticos. Vê que isso aqui é importante para a gente perceber que a própria organização que está presente na primeira estrofe ela é repetida de maneira diferente na segunda. Por quê? Aromas ele repete textualmente, né? É uma setinha. Aromas ele repete textualmente. A ideia de músicas ele repete em cânticos e a ideia de luzes ele repete em estrelas. Que relação existe, né, se na estrofe anterior folhas, frutos e flores estavam dentro de um mesmo campo de significação relacionada à árvore, luzes, músicas e aromas também têm uma relação, também participam de um mesmo conjunto semântico, não com a mesma força de ligação que existe entre folhas, frutos e flores, mas elas estão ligadas a quê? Aos órgãos dos sentidos. As luzes nós apreendemos através da visão, a música através da audição e os aromas a partir do olfato. Veja que são 3 sentidos que não precisam de toque. Né? Isso também é interessante, porque a gente percebe que há um certo distanciamento. E quando eu vou pensar em questão de estrutura sonora, eu vou ter uma diferença também. Porque se antes eu tinha os fricativos labiodentais repetidos 6 vezes aqui, né, 6 vezes nesse primeiro trio de versos, aqui nesse trio de versos isso vai se repetir apenas 6 vezes. Eu perco o Fê. Eu vou ficar somente com V, 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 V. Então você vê que o som que está presente aqui ele também desorganiza um pouquinho. As reticências se mantêm, né? E aqui a quebra do ritmo, que não é igual ao que está nos 3 versos de cima, mas quebra novamente. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. Bom, um pouco mais longo, mas eu também tenho a repetição do anfíbraco aqui, de aromas, de estrelas, de cânticos. Né? Então, aqui eu tenho essa peça musical da primeira estrofe repetida com alguma variação na segunda estrofe. Vejam também que eu tenho uma progressão, né? Porque quando eu penso em o vento varria as folhas, mesmo que eu pense isso como algo metafórico, mas não é tão metafórico, porque eu posso olhar pela janela e ver realmente o vento conduzindo folhas, conduzindo flores, frutos, né? Mas quando eu penso em o vento varria as luzes, não, aqui sim, aqui isso é totalmente figurativo. É impossível eu ver isso de maneira concreta. Então eu também tenho uma progressão. Do mais denotativo para o mais conotativo, do mais visual, concreto, palpável, para algo mais abstrato. Né? Essa progressão vai continuar. Vamos ver como acontece na terceira estrofe. Terceira estrofe. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. Opa, tá vendo? A organização sonora que eu tenho no primeiro trio de versos agora já não é mais a mesma. Eu vou ter isso apenas no primeiro verso, né? O vento varria os sonhos. E
um pouquinho só no terceiro verso. De todo modo, essa organização aqui de trímetros anfíbracos, né? Eu tenho 9 pés anfíbracos aqui não vai aparecer mais. Eu vou ter apenas, ou seja, essa organização sonora da primeira estrofe, ela continua sendo destruída, né? Continua desorganizada. E agora vamos ver, afinal de contas, o que o vento varria. Né? O vento varria aqui, né? O vento varria os sonhos, o vento varria as amizades, o vento varria as mulheres, né? Vê que agora nós estamos em outro campo de significação. Se primeiro eram os elementos da árvore, depois eram os órgãos do sentido, agora é algo mais íntimo, mais para dentro, que vai estar resumido nessa estrofe na palavra afetos. Olha só aqui como vai aparecer, né? Afetos. Veja que afetos é algo que ele vai se referir a sonhos e amizades, mas também pode valer em relação às mulheres, né? Então, veja que naquele aspecto de disseminação e recolha, eu tenho as 3 palavras que terminam os 3 versos iniciais da estrofe, e na recolha, né, que é o 6º verso, eu tenho apenas 2, porque sintetizo sonhos e amizades na ideia de afetos, e a palavra mulheres, né, a ideia de mulheres se repete aqui. Em relação às questões sonoras, você pode verificar que novamente a quantidade de sons fricativos lábio-dental diminuíram. Aqui eu tenho apenas 5, né? V, 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 V. E essa questão de organização sonora com o anfíbraco, né, com o trímetro anfíbraco, também se obedece na terceira estrofe, no 6º verso. Porque enquanto nas outras estrofes ele vai aparecer, né, o trímetro anfíbraco vai aparecer totalmente aqui, né, e parcialmente aqui eu não tenho de jeito nenhum. Né? Eu vou ter um anfíbraco aqui de afetos, mas quando eu vou para aí de mulheres já é algo até mais prosaico, porque eu tenho uma sequência muito grande de fonemas aí. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Dá para considerar ainda como ritmo de prosa. Mas você vai perceber que essa estrofe aqui, a terceira estrofe, ela é toda diferente da primeira. Você vai ver que é uma progressão na desorganização sonora. Né? Cada estrofe que aparece, isso está um pouco mais desorganizado. É o que o vento faz na nossa vida, né? O vento faz com as nossas coisas. E o campo semântico também vai mudando, do mais concreto, palpável, para o mais abstrato. Vamos ver então a última estrofe. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, você percebe aqui que agora eu já não tenho necessariamente algo que ligue um campo semântico de meses, sorrisos e tudo. Já não preciso pensar nisso, já não é algo tão relevante. O relevante aqui para essa estrofe, em vez de pensar no campo semântico, é pensar nesses 2 elementos aqui. Né? Os meses, ou seja, o vento levava algo relacionado ao tempo. Então, o tempo vai ser algo importante para a compreensão desse texto. O tempo que aparece desde o título, afinal de contas, quando fala em minha vida, eu também estou falando de tempo. E veja também que é a primeira vez que vai aparecer um pronome ou alguma outra palavra que indique um ouvinte. Varria os teus sorrisos. Né? A gente fala muito na poesia lírica de eu lírico, mas eu também tenho
o receptor lírico que pode estar dentro do texto, pode ser alguma coisa específica, pode ser uma apóstrofe, né? Quando o poeta se refere a uma flor, ao tempo, a Deus, a uma pedra, né? Como acontece no Gigante Damastor, ou pode ser um vazio, né? de sujeito ouvinte, leitor, que vai se encaixar, né? E varria os teus sorrisos. O vento, ele leva tudo, né? Nossas alegrias. Que é o que está aqui nesse terceiro verso dessa estrofe. Vejam que aqui eu não tenho mais o trímetro anfíbrico a não ser no primeiro verso. O vento varria os meses. Quando eu digo o vento varria tudo, eu já não tenho mais o anfíbrico aqui no final, tenho apenas no início. Veja que tudo é também a palavra que vai aparecer aqui. Tudo é uma palavra resumitiva, né? Em vez de repetir algumas coisas que a gente diz, ó, tudo isso que eu falei aí é uma palavra resumitiva ou sumária, né? Observe que nessa estrutura, e isso é importante, ver a organização do poema, o sexto verso de cada estrofe é o verso de recolha, né? Eu falei de disseminação, né? Os 3 versos iniciais e depois recolha. Veja que até a forma de recolher muda de um verso, de uma estrofe para outra. Aqui, na primeira estrofe, ele recolhe textualmente, né? As mesmas palavras que estão aqui aparecem aqui. Na segunda estrofe, o verso de resumo não aparece textualmente, ele muda um pouco, repete apenas a palavra aroma, e luzes e músicas ele vai utilizar outras palavras para dar indicação. Aqui ele já troca duas por uma só, afetos, e aqui ele utiliza tudo, né? Que é praticamente uma palavra que vai ser sumarizante para o poema como um todo. Em relação à organização sonora da quarta estrofe, de novo é uma organização sonora que é diferente da estrofe anterior. Cada estrofe se organiza sonoramente, desorganizando, bagunçando, retirando algumas coisas, né? Inclusive em relação aos sons fricativos labiodentais. Nessa última estrofe, ainda tem um elemento muito importante se nós pensarmos em poesia enquanto sonoridade e música, que que são os silêncios, né? Principalmente no último verso. O silêncio, para quem gosta de métrica, para quem gosta de pensar mesmo que seja perde verso, o silêncio onde não estão palavras, ele também existe enquanto elemento de composição. Eu gosto de pensar que a mudança de um verso para outro sempre tem alguma marcação de silêncio quando eu não tenho o enjambement, né? Então, o que é o enjambement? E a minha vida ficava cada vez mais cheia. Então, eu tenho aqui 2 versos que eu leio sintaticamente, sonoramente, como se fosse um só, né? Agora, quando eu leio o vento varria as folhas, é quase como se eu tivesse, depois do verso, mais uma coisinha bem aqui dessa, em silêncio. Se eu for fazer isso batendo, né, fazendo barulho com a mão ou na mesa, né, tem o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Então, veja que para cada batida minha na mesa, ficou numa sílaba tônica, mas sempre tem mais uma tônica, né? mais um toque depois do final do verso. Né? O vento varria as folhas. Né? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Fica estranho, fica galopado demais. Né? Então, essa presença do silêncio na poesia ela é muito importante. No caso do último verso, na última estrofe, eu já tenho
uma necessidade de fazer este silêncio, porque o verso com um anfíbraco, né, é até curioso como essa unidade mínima sonora que vai percorrer o poema como se fosse basilar é exatamente a que aparece no último verso sozinha, né, anfíbraco, né, de tudo. E, também como curioso, eu tenho sons fricativos predominantes no poema, né? Vento, folhas, né? Mas quando vai sumarizar, o toque da sumarização é plosivo, né? TD, é língua dental e não lábio dental. Então, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo, né? Parece uma pausa dramática, como as pessoas dizem, né? Mas é como se eu tivesse aqui pelo menos duas tônicas que eu não pronuncio, né? Ou no limite uma. Eu tenho esses dois versos que servem como refrão, como uma unidade única, né? Como se fosse um verso só, pelo Jean Bemont, mas na hora do dizer de tudo é, é necessário, é importante. Está marcado no poema isso. Eu não poderia dizer. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Acabou a poesia, né? E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Eu não estou declamando um poema. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Bom, existem muitos comentários sobre esse poema na internet falando sobre as significações dele em relação à passagem do tempo, ao carpe diem, ao fato de que a poesia fala sobre esse estar no mundo. Tudo isso é importante também e eu não vou repetir porque, inclusive, é quase uma percepção imediata quando as pessoas pegam esse poema. Mas eu queria somente marcar novamente as questões sonoras e falar do refrão. Bom, para que serve o refrão num poema lírico? Lembrando, é um poema lírico porque não é narrativo, eu não tenho personagens evoluindo num tempo e num espaço, não tenho conflito. Isso não significa que eu não tenha uma progressão semântica, uma progressão sonora, não tenha uma mudança de um para o outro. Nesse poema isso está claramente marcado. A organização sonora presente na primeira estrofe, ela progride desorganizadamente até chegar num verso que tem apenas 3 sílabas no sentido sonoro, né? Mesmo que na métrica de português a gente conte como 2 sílabas apenas. O refrão serve para quê num poema lírico? O refrão serve para retomar o estado de alma do sujeito lírico para que ele continue dentro da mesma significação, dentro do mesmo motivo, dentro da mesma emoção que ele começou a escrever o texto, porque o poema lírico, o poeta lírico, ele é marcadamente volúvel. Por isso que o poema lírico é curto, porque a emoção do lirismo é uma emoção de lampejo, impactante, avassaladora e que não permitiria uma permanência muito grande dentro do mesmo estado de espírito, de alma e de sentimento. Por isso, o refrão é importante para retomar isso. Nesse caso, eu tenho que considerar estes dois versos, o quarto e o quinto de cada estrofe, como um elemento semântico em que existe também uma acumulação. Porque cada vez que o poeta diz "e a minha vida ficava cada vez mais cheia", ele está se referindo ao que tem nessa estrofe, mas também que tem nas anteriores. Então, quando se diz, né, "e a minha vida ficava", aqui é diferente aqui, é diferente aqui e é diferente aqui. Por quê? Porque quando ele diz isto aqui, é a primeira vez que aparece e não tem nenhum acúmulo de sentimentos ditos anteriormente, a não ser as flores, os frutos e as folhas. Enquanto que aqui, não, aqui já acumula tudo, acumula
as folhas, os frutos, as flores, as luzes, o aroma, tudo, né? Tudo que foi dito anteriormente. E aqui mais ainda, ou seja, cada vez que ele diz, né, cada vez que nós lemos, e a minha vida ficava cada vez mais cheia, então eu tenho um acúmulo de coisas. A passagem do tempo também está relacionada a isso. Ora, mas se o vento varria, levava para frente, né, tangia para algum lugar, tirava de perto, distanciava, como é que a minha vida ficava cada vez mais cheia? Porque a nossa vida é marcada pelas nossas experiências. Tudo que passar por nós, inclusive aquelas coisas que nós não teremos mais ou que nós não tivemos, tem a ver com a nossa vida. Nossa vida está cheia para o poema, né, de negações, de coisas que tivemos e não tivemos, né? Poderíamos fazer uma leitura sobre fracassos. O poema não dá uma indicação para isso, mas, enfim. Então, a minha vida ficava cada vez mais carregada das experiências que eu tive e que não estão mais comigo. As folhas que foram levadas pelo vento, as luzes que se apagaram, os aromas que se perderam, as canções que eu ouvi, os sonhos que eu não realizei, as amizades que perdi, falecendo ou deixaram de ser, as mulheres que não funcionaram na minha vida, os meses que passaram no calendário, os sorrisos que deixaram de existir. Tudo, a minha vida é cheia de tudo isso que passou por ela e vocês podem elencar para a vida de vocês muitas e muitas coisas. Por isso, o poema se chama Canção do Vento e da Minha Vida. Bom, eu disse que o foco principal era campo semântico e termina que eu fui falando de várias outras coisas, mas está perceptível, né? Cada estrofe trabalha com um campo semântico diferente, que é esse aqui, no caso, folhas, flores e frutos, no primeiro. Segundo, ligado aos órgãos dos sentidos. Terceiro, ligado aos afetos. Quarto está mais ou menos ligado à passagem do tempo. Mas o poema também trabalha com algo que atravessa ele todo em relação ao campo semântico, que nesse caso nem chega a ser tão forte um campo semântico assim, mas uma repetição textual de o vento varria. Né? O vento varria, o vento varria. Né? Está até o final. E o título, né? Canção. Quando o poeta fala canção, ele está se referindo ao poema que ele escreveu. Neste caso, eu tenho que dizer isso também, né? Além de ser uma relação ao poema que ele escreveu, canção é porque existe uma natureza melódica, uma natureza musical neste poema. É uma peça sonora, né? Este poema é uma peça sonora muito bem trabalhada, né? Inclusive no sentido da desorganização que tem no progredir das estrofes, né? Uma desorganização proporcional. Então, pessoal, este é o poema, né, do Manuel Bandeira, né? Canção do Vento da Minha Vida. É um poema que eu gosto muito e acho que por causa disso, inclusive, posso ter me empolgado um pouquinho em alguns momentos na hora de fazer o comentário. E quando vocês estiverem diante de um poema desse, como eu coloquei lá no Facebook do grupo da disciplina, deixem-se levar, né? Leiam, releiam, leiam em voz alta. Não adianta ler poesia somente em silêncio. O poema está ser lido em voz alta, né? Se você estiver num espaço com reverberação, com eco, uma sala vazia, né? Um corredor de hospital, melhor ainda, né? A poesia é para ser lida de dentro para fora para que ela possa entrar novamente. Muito obrigado e espero que tenha sido útil para vocês.